A paz do Senhor a todos os inscritos, a você que está agora vendo esse vídeo. E nós vamos dar uma meditada, irmãos, na palavra do Senhor, aqui no Salmo de número 91, verso 1, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Verso 1 e 2. Ele te livrará do laço do passarinheiro. A ideia que a gente tem é que é um laço, né? Um laço que vai prender o pé de alguém ou de alguma coisa. E é exatamente isso o entendimento, olha. Aqui na minha região, o pessoal costuma pegar pássaros com um tipo de uma armadilha. Eles colocam um lacinho e vamos dizer, uma espécie de uma meia gaiola feita com madeira. Então o lacinho fica aqui embaixo. Quando o pássaro entra para comer, que pisa, ele engancha no laço, e quando ele sai, puxa, a armadilha dispara. Então o pássaro fica preso pelo pé naquele laço ali. Então o laço do passarinheiro é um tipo de armadilha criada pelo inimigo para prender os passos da pessoa. A pessoa ficar presa em uma situação, em uma determinada situação que ele fica preso, por exemplo. Existem situações em que o inimigo arma a cilada e o ser humano vai lá e cai. Se o ser humano não vigiar, ele cai no laço. Por exemplo, a Bíblia vai dizer em Provérbios: o prudente vê o mal e se desvia, o tolo passa e sofre a pena. Então, o Salmo 91 vem nos orientando que Deus nos livra do laço do passarinheiro, olha. Mas é interessante esse salmo, porque ele é um salmo de batalha, é um salmo de instrução também. Ele vai fazer conexões com outros versículos da palavra do Senhor. Olha aqui, diz assim: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, né? A palavra peste aí é doença, um tipo de epidemia ou pandemia, né? Que pode atingir o ser humano. Então, até dessas coisas o Senhor nos livra, né? Dos espíritos de enfermidade, por exemplo. Existem enfermidades, irmãos, que são físicas, por idade, por genética, né? Existem enfermidades que são causadas, tipo, eu fiz alguma coisa que provocou uma enfermidade em mim, comi alguma coisa que não devia, fiz alguma coisa que não devia e gerou um tipo de enfermidade. Então, existem as enfermidades mentais, que são aquelas enfermidades causadas no distúrbios, né? Os distúrbios mentais, pessoas que nasceram com distúrbios, pessoas que têm alguns problemas psicológicos, e tem as doenças psicossomáticas também, que são causadas por pensar demais em doença e ter aquele medo, aquela fobia, né? E tem também as doenças espirituais. E essas doenças espirituais, a Bíblia classifica lá em Efésios 6 como setas inflamadas do inimigo, setas inflamadas do adversário. E uma seta, irmãos, ela não é detectada por parâmetros da medicina, não. Faz, por exemplo, coloca lá o aparelho para ver o pulmão está bem. Coloca o aparelho cardíaco para ver como é que está o coração está bem. Faz endoscopia para ver como é que está os órgãos internos, está bem. Mas a pessoa está sentindo aquilo ali, porque aquilo ali não é de procedência física, é uma seta espiritual que tem reações físicas na pessoa. E as setas inflamadas do inimigo, a Bíblia diz que nós temos que usar o escudo da fé. Por que a fé apaga as setas ou retira o efeito das setas? Porque quando eu tomo posse, quando eu decreto, aquilo é um escudo para mim. Então a seta pode vir, mas ela não pega, ela não vai se desenvolver, ela pode até atingir, porque a gente é humano e numa guerra o soldado também se machuca.
mas aquela seta vai cair por terra se tu usar a tua fé como escudo na tua vida. Quando tu usa essa fé declarativa, imperativa, firme, como a emuná que eu expliquei aí, a firmeza da fé, tem um vídeo aí. Então, o inimigo lança setas, pestes, doenças, e o Senhor está dizendo que nos livrará. Também o salmista diz aqui, ó: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua fidelidade será teu escudo e broquel. Ou seja, como assim uma ave protege o seu filhote debaixo das asas dela e cobre com as penas para os predadores não virem buscar? O Senhor dá ordem aos seus anjos para acampar ao seu redor. O Senhor mesmo estende a sua mão para te proteger, porque a proteção do Senhor é grande sobre nós, porque o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas. Você toma posse disso, hein? Olha aqui também diz: não temerás o terror noturno, o espanto noturno. Por exemplo, o povo sempre tem aquela história de falar sobre o bicho papão, né? Ah, porque a criança está com medo, porque o bicho papão de noite vem aquilo lá. Tem regiões que as pessoas cantam aquela mosquinha: boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de cara. Isso é uma maldição. Como é que a pessoa chama um tipo de coisa chamada boi da cara preta e manda pegar o menino que tem medo de careta? Apesar de ser uma cantiga popular, não é aconselhável. O terror da noite é o que nós chamamos aqui de pesadelo, né? Aquele momento que a ciência vai dizer que é paralisia do sono. Ah, porque fulano teve a paralisia do sono de noite e ficou lá paralisado. Biblicamente isso não é paralisia do sono. Biblicamente isso é considerado espanto noturno, o terror da noite. É um tipo de demônio. E como a gente estuda sobre isso aí, os famosos demônios noturnos, íncubos e núcubos, demônios noturnos que aferem a pessoa, né, na área até sexual. Isso é terrível, infelizmente. Mas observe que esse bicho papão é utilizado em muitos filmes de terror, né, dentre os famosos, né? Eu não vou citar alguns aqui não, por questão de que para que alguém não possa ir lá assistir, né? Mas a gente sabe que existem esses famosos personagens que assumem até a forma de homens, palhaços ou coisas assim, bonecos, e assolam terror às pessoas de noite, matando, né? E tem aqueles famosos poltergeists, né? A gente sabe, aqueles demônios que se alojam nas casas e fazem delas as casas mal assombradas. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia diz que o Senhor nos livrará do terror da noite. E a Bíblia diz: não temerás o terror da noite. Todo o terror da noite, todo espanto noturno, o Senhor está dizendo: não temerás. Você não vai temer, você vai confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque no mesmo Salmo de número 4, ó, mesmo Salmo, no mesmo livro de Salmo, no capítulo 4, olha só o que o salmista diz aqui. Salmo 4, eu vou folhear, porque isso é muito bom, folhear a Bíblia, né? Salmo 4, olha aí, vou dizer, verso 8, Salmo 4, verso 8, diz assim: em paz me deitarei e dormirei, em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me faz habitar em segurança. Ei, Deus está dizendo para você: eu, o Senhor, faço você habitar em segurança, faço você ficar na sua casa em segurança.
Eu, o Senhor, asseguro para você uma boa noite de sono. Mas tem que orar ao Senhor. Tem que clamar ao Senhor, tem que buscar ao Senhor, porque o Senhor está dizendo, ó, porque só tu, ó Senhor, Senhor da tua vida, Senhor do teu sono, Senhor do teu descanso, Senhor do teu despertar, do teu acordar, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor nosso Deus. Então, o Senhor está dizendo para você: não temas o terror da noite, o espanto da noite, porque o Senhor te faz repousar em segurança. Mas para adiantar o salmo, para a gente ficar ciente, olha aí, diz ainda assim: nem a seta que voa de dia. Tem pessoas que levam setas de todo tipo de coisa, né? Seta de enfermidades múltiplas, as setas que voam de dia, as setas que são mal-estar, mal súbito e por aí vai, né? Setas de mal-estar estomacal, setas de dor de cabeça, seta de dores nas costas, dores nos braços e dores que a pessoa não sabe o que está acontecendo, tonturas, náuseas, ânsia de vômito, desmaios. São várias setas que o inimigo lança, né? Mas veja, a Bíblia diz que você não vai temer nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão. O que é isso? A gente sabe que na escuridão da noite, nas trevas, existem muitos demônios que operam noturnamente, demônios de morte nos cemitérios, pessoas que vão aos cemitérios para fazerem o que não devem, né? Não vou citar aqui. Pessoas que andam na escuridão, invocando demônios em encruzilhadas, em vários lugares, né, tenebrosos. E a Bíblia vai dizer que essas pragas que andam na escuridão ou até ao meio-dia, deles tudo o Senhor está dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu é você mesmo que está ouvindo aí, não serás atingido. Tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque somente com os teus olhos tu olharás, tu contemplarás e verá a recompensa dos ímpios. Olha aí, querido, Deus dizendo: com teus olhos tu vai contemplar a recompensa dos ímpios, daqueles que invocam demônios para tentar fazer o mal a você, daqueles que fazem pactos, que fazem rituais para tentar te prejudicar. O Senhor está dizendo: tu vai olhar com os teus olhos e tu vai ver a recompensa deles, porque o Senhor disse que eu abençoarei quem te abençoar, mas eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Essa promessa de Abraão. Se você é cristão e a promessa de Abraão está na sua vida, isso vem para você também. A bênção de Abraão está sobre ti. Sabe por quê? Porque Deus falou a Abraão: olha, em ti serão benditas as nações da terra, as etnias, aqueles que creem em mim vão ser abençoados por meio de você. Então essa bênção abraâmica, ela faz parte da nossa vida, ela compõe a minha história de cristão. E isso Paulo explica muito no livro de Romanos, na carta dele aos Romanos, no livro de Hebreus também explica muito sobre isso, principalmente capítulos 7, 8, 9, 10, vai explicar muito sobre essas coisas. E olha, o Salmo continua dizendo: você vai ver a recompensa dos ímpios, 1000 cairão a teu lado, 10.000 ao teu lado, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos verá a recompensa dos ímpios, se fizeres do Senhor o teu refúgio. Está vendo? Se fizeres do Senhor o teu refúgio, faça do Senhor o teu refúgio, a tua fortaleza. E tem mais:
o Altíssimo a tua habitação, e do Altíssimo a tua habitação. E a palavra diz ainda, você tem que basicamente morar em Deus, viver em Deus, entende? Viva com Deus constantemente, caminhe com Deus no trabalho, em casa, na igreja, no seu casamento, em tudo que você for fazer, que faz parte da tua vida pessoal. Deixa Deus entrar, vive tu em Deus, habita tu dentro de Deus, seja Deus o teu tudo. E olha, nenhum mal, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha aí, o Senhor dizendo, nenhum mal te sucederá, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha aí, o Senhor dizendo que dá ordem aos seus anjos a teu respeito, a meu respeito, a nosso respeito, né? Os anjos recebem ordem de Deus para vir nos ajudar. Mas veja, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Olha, querido, isso é muito importante. Por exemplo, você está vendo aqui o Salmo dizer que os anjos seguram na mão de alguém para não tropeçar. Se o anjo pode segurar na mão de um ser humano, o anjo pode pegar a mão de um demônio e aprisionar e amarrar, não pode? Olha, quando chega dia de sábado, sexta-feira, os judeus começam a cantar uma música chamada Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Malachei Hamalchim, Malachei Elion, Mi Melech, Malachei Hamalchim, Hakadosh Baruch Hu. Só vou cantar esse trechinho. A música Shalom Aleichem, ela é cantada no Shabat dos judeus, em algumas festas, né? Mas o que mais me chama a atenção é que ela entroniza o Senhor como rei, né? Paz anunciada, né? Então, o que quer dizer isso? Fala sobre Malachei Hamalchim, ou seja, vai falar que o Senhor, o rei, dá ordem aos seus anjos. Você está entendendo? Chama anjos poderosos, anjos que guiam, entende? Então, essa canção, ela é invocação do nome do Senhor e de que os anjos venham, entende? E ela é muito utilizada, você pode até ver na internet, Shalom Aleichem. No hebraico, você vai ver várias canções, aqui mesmo na plataforma do YouTube. Olha, o interessante é que a gente vê nas igrejas pessoas endemoniadas ou possessas, e de repente alguém diz assim, está amarrada em nome de Jesus. Sem só isso, só dizendo isso, o demônio põe as mãos para trás em forma de garra e fica como se fosse amarrado. Agora eu pergunto, ele se amarrou só? Ou uma criatura sobrenatural pegou nas mãos daquele demônio e amarrou ele? Ele tenta se soltar, não consegue. É igual um policial, pega a algema, bota a mão para trás e algema o bandido. Você acha que o demônio se amarra só? Ou Deus dá ordem aos seus anjos que está ao teu redor ali, naquela batalha, e aqueles anjos amarram os demônios, porque você declarou como igreja, você tem autoridade, porque ele diz, expulsar os demônios, curar os enfermos em meu nome. Jesus que mandou, no nome dele. Então nós não estamos só nessa peleja, nós estamos aqui entre anjos e demônios, conforme já expliquei, no mundo espiritual, que você está inserido nas regiões celestes. Você é inserido nessa região espiritual. E o Salmo 91 é um manual de instrução sobre isso.
E ele está dizendo aqui, ó, dá ordem aos seus anjos a teu respeito, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Tu pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundâncias de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Então, querido, nessa batalha, Paulo ensina na carta dele aos Efésios, no capítulo 6, que nós temos que tomar toda a armadura de Deus, né? Toda a armadura de Deus. E ficar firme. Ficar firme. Então, nós que guerreamos, nós guerreamos em nome de Jesus para a libertação das pessoas. E libertação é uma coisa que a gente tem que pôr em prática. Não podemos ter objetos de maldição dentro de casa. Objetos, seja o que for objeto, livro maligno, livro de feitiçaria, livro de esoterismo, símbolos esotéricos, ou na roupa, ou na estante da casa, ou nas plantas, ou plantas com um significado maligno, não podemos ter dentro de casa. Não podemos pôr nomes malignos nos filhos, certo? Não podemos deixar a maldição entrar dentro da casa, não. Agora, se você tem um lar dividido, onde tem pessoas que são cristãs e outras não, você vai respeitar. Você não vai aceitar, você vai aceitar porque aquelas pessoas ainda estão sendo trabalhadas por Deus. Mas você não vai aceitar dentro de você mesmo. Você não vai ser obrigado a fazer o que eles fazem, nem cultuar o que eles cultuam, adorar o que eles adoram, não. Você vai tomar posse da armadura de Deus, tomar posse do Salmo 91, vai fazer do Senhor a tua habitação, e você vai se esconder no esconderijo do Altíssimo, na oração, no jejum, na consagração, na subida de monte, tá entendendo? No joelho dobrado, na meditação bíblica, no fortalecimento espiritual, irmão, na santidade. Você vai começar a viver uma vida de soldado de Deus, ou guerreiro de Deus, guerreira de Deus. Você vai ser uma pessoa que vai tomar posse e vai agora enfrentar essas forças e ajudar pessoas. Lembre-se, o demônio trabalha com legalidade. Ele sabe que se pecar, a pessoa pecar, ele está por ali. Mas ele também fica por meio dos pactos que é feito, através de rituais, pactos ou objetos, certo? Então ele tinha aquela legalidade. Você que é guerreiro de Deus, que é guerreira de Deus, tem que procurar usar dos dons espirituais para descobrir estas coisas, fazer uma análise dos objetos, uma análise da vida da pessoa, o que é que a pessoa fazia antes, para encontrar a razão daquele demônio que está ali. Se for para o pecado, tem arrependimento, tem confissão, tem arrependimento, né? Tem renúncia para deixar. Se for por pacto, deve ser quebrado. Se for por objeto, tem que ser tirado fora, para que assim ele perca a legalidade e ali no nome de Jesus ele saia. Mas tem outros demônios que são muitos, e esses aí são os legiões. E os legiões, eles têm um líder, eles têm um cabeça lá. Às vezes, mais de um cabeça. E você tem que chamar o cabeça ou os cabeças que estiverem ali e tratar com eles para derrotá-los, para encontrar a fonte deles estarem ali. E depois de você encontrar a fonte, você vai eliminar esse pacto, anulando o nome de Jesus. Mas tem uma coisa, não vá de peito aberto de todo jeito, não. A Bíblia diz: casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Então você tem que ter todo um preparo, você tem que ter toda uma logística espiritual para que você esteja pronto. Nem é bom ir sozinho, é bom ir com mais pessoas para ter uma intercessão,
né? Fazer uma consagração, preparo, um entendimento na palavra, desenvolver dons espirituais para isso, para poder ter as ferramentas necessárias através da revelação do dom de visão, para entender. O discernimento de espírito é muito importante nessa hora, a autoridade espiritual. E outra, não vai expulsar demônios com a vida em restrição. Procure estar com a sua vida alinhada em todas as áreas da sua vida, tá? Em restrição não é bom, porque você pode ser humilhado, porque os inimigos, eles observam a vida pessoal da pessoa e eles acusam, eles são acusadores e eles podem te envergonhar. Então, mantenha um padrão de vida alinhado com a palavra de Deus e use dela como arma e como escudo. Que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, você vai ver que elas estão precisando, né? Compartilhe nas suas redes sociais, deixe aí o seu like, deixe o seu gostei aí, não é? E deixe o seu comentário também, aquilo que você entendeu, se você queria acrescentar mais alguma coisa, se você gostou. Então, comente, faça seu comentário e compartilhe para que vidas possam ser abençoadas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.